Boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Hoje é dia 5 de agosto de 2026 e um convidado para lá de especial. Já estava há um tempo conversando com ele, o professor, que é editor e escritor, Alexandre Costa. Oi, Josi, tudo bem? O tema hoje, bastante pertinente, até porque essas questões, muitas vezes, por se popularizarem, às vezes acabam sendo banalizadas, né? E vou procurar o professor aqui, Alexandre. Tudo bem, Silene? Alexandre. Valderes, oi Luiz, tudo bem? O ambiente está um pouco improvisado aqui, pessoal, porque a gente está fazendo umas mudanças aqui em casa. Oi, Anderson, tudo bem? Certinho, Valderes. Vamos aguardar o nosso convidado. Ele escreveu belíssimas obras que totalmente centradas na realidade, né? Que nos auxiliam a pensar essa temática, não somente com seriedade, mas também com clareza, né? Em relação a esse tema que muitas vezes os temas, né? Das obras que o professor escreveu. E o Furo do Alfinete, como eu já expliquei para vocês, vocês se recordam? Cadê ele? Vamos ver. Tá chegando. Ele surge desse intuito de pensar, né? Numa proporção mais ampla e reduzindo, né? Entre a revolta, a desobediência, a rebeldia. Está sinalizando aqui alguma coisa? O professor está por aí, professor? Alexandre. Convidar. Não sei se o professor estiver por aí me assistindo, se o professor aperta na bolinha, onde está aparecendo ao vivo. Maravilha, professor. Aí. Está virada a câmera, professor. Deu certo. Imagina a felicidade que eu tô, cara. Tô até emocionado. Opa, Vou segurar o freio, cara. Eu vou segurar aqui, porque eu. Tá? Pô, Alexandre felicidade minha. Costa. Felicidade. Peraí, eu tô apanhando ainda aqui, peraí. Deixa eu aumentar o volume do celular. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. O pessoal tá ouvindo bem a gente? Comentem aí, por favor. Boa noite. Então, pro Hugo, boa noite a todos vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Desculpe a enrolação, acabou atrasando. É que eu vou atendendo, tentando atender todo mundo. Mas é um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. O professor mora em São Paulo, professor? Moro em São Paulo. Sou de Santa Catarina. Ah, Minha terra aqui é conhecida a terra da melancia e da mandioca, que eles falam em Pim, né? é. Então, assim, não quero muita formalidade, porque assim, o professor é muito espontâneo, desde que eu acompanho o professor lá no canal no YouTube, né? O professor sempre vinha marcando com a hashtag ali, o número, a sequência, né? Dos Sim. encontros que o professor fazia. Gerou uma polêmica um tempo atrás, não sei o que deu lá com o YouTube, que saiu do ar, né, professor? Alguns vídeos, né? O professor conseguiu recuperar? Não, então, eu fiquei 3 anos e meio, quase, desmonetizado, né? Por causa de uma coisa que eu falei da OMS, ainda foi essa vez, né? Foi o que me deu mais problema. E aí o canal continuou, mas eu tive que remover, acho que deu mais de 300 vídeos. Eu Então, consegui fazer o download de alguns no HD, como eu falei, professor, na ainda mensagem. bem, é. Então, na verdade, eu perdi duas lives. Duas ótimas lives, inclusive com convidados. Foram as únicas que, por alguma burrice minha, foi deletada antes de eu fazer backup, né? Que é uma live de Bitcoin com o Narcélio, que é uma grande autoridade aí no assunto no Brasil. Infelizmente, a live com ele eu perdi. E uma live também com o Murilo Rezende, sobre o sistema financeiro, que também sumiu. Também eu não tenho backup.
O resto eu tenho, estão todas, ou quase todas lá na comunidade, já na comunidade fechada que eu tenho, né? No Hotmart. Mas é uma pena, né? Porque era um conteúdo, cara, dá mais de 700 horas de vídeo ali que foram removidas do YouTube por causa de... Eu nunca ofendi ninguém, nunca acusei ninguém de crime. Eu não falo palavrão, você ouve, às vezes no cotidiano sai assim, eu falo um palavrão, mas não é hábito ficar falando palavrão em live, de vez em quando escapa, mas não é normal. Nunca xingo ninguém, não acuso ninguém, não entro em essas disputas partidárias cotidianas, porque eu acho que eu não estou suficientemente informado para ficar falando sobre isso, né? Não acompanho tanto, então não dou palpite. Mas, cara, alguns assuntos que eu toco são sensíveis mesmo para o YouTube e não deveria ser, cara. É uma bobagem isso. Eu espero que agora, até o avanço dos algoritmos, eles estão sendo muito mais sofisticados, né? Com o uso da inteligência artificial melhorando a cada semana, eu acredito que o algoritmo hoje já é possível ele identificar, por exemplo, você vai falar de algum tema, ele identificar se você está criticando aquele assunto ou se você está promovendo aquele assunto, né? Você pode falar de faca de várias maneiras, né? Falar de uma faca. Você pode falar de uma faca, descrever a faca e pode falar para o cara o que ele deve fazer com a faca, né? Eu nunca falo para os outros o que eles devem fazer, nunca dou ideia nenhuma. Meu foco sempre é que as pessoas busquem entender a realidade por conta própria, né? E não simplesmente passivo ali, deixando os outros escolherem as coisas por você, né? Então, mas mesmo assim, cara, eu tive problema por falar do Klaus Schwab, tive problema por falar... A última live que eu falei do Fórum Econômico Mundial, foi esse ano ainda, já tinha voltado a monetização, perdi de novo essa. Tirou a monetização. Aí eu fiz a live com o professor Hermes Neri, também tomei uma notificação lá. Aí, que nem, todo mundo fez vídeo do Epstein, né? Todo mundo fez. Eu tomei uma notificação. Eu fiz um vídeo de 7, 8 minutos lá, um recorte, na verdade, que me deu problema, sabe? O pessoal está entendendo, professor, que o pessoal não está entendendo a seriedade da coisa, né? Não, então, é verdade. Eu tô dizendo que assim, você vê, o que eu estava falando sobre essa questão da evolução dos algoritmos, isso mostra que, na verdade, as plataformas querem censurar. Concorda? Porque com essa evolução dos algoritmos, se não é possível, vai ser em breve completamente possível para ele analisar todo o contexto do que está sendo falado, né? Mas, para ser sincero, eu estou vendo esse desenvolvimento do algoritmo e não estou vendo relação com a diminuição de censura, né? o que acontece agora que eu observei, professor, usando algumas IA que eu estou usando aí, treinando, né? Quando eu vou falar do aspecto geopolítico, ele coloca assim, ó, o cenário político está mudando a todo instante, então tome cuidado com as informações. Ele está sempre botando a mensagem lá embaixo. Lá. Sim. E eu já notei que o ChatGPT, por exemplo, ele, de certa forma, tenta se isentar de qualquer opinião política, né? E aí, tem hora que estar no centro é ajudar o errado, né? E ele fica ensaboando, assim, eu acho, né? Porque o algoritmo ali tem umas travas para que ele não pode extrapolar, me parece, sabe? Parece, né? Ó, esses assuntos aqui você vai só até aqui, né? Porque aí às vezes você fica tentando driblar ele, né? Pergunta de outra maneira, não sei o quê. Ele não costuma recuar. O Grok recua mais. Não sei se é a minha experiência, comigo foi assim. Você fala, mas isso daqui, ele fala, não, isso de acordo com as fontes oficiais foi assim, assim, assim.
Aí você fala, não, mas e se... Aí ele fala, desculpa, você estava certo, né? O Grok pede até desculpa, é mais normal. E hoje mesmo, eu vi um levantamento sobre as mortes. Eu não tô patrulhando minha linguagem aqui. As mortes daquele problema lá de 2020, né? O cara pediu, fez uma, acho que foi usando o Claude, né? Não, eu não lembro agora. Usando desses modelos de inteligência, Indicação do professor. Meu, tá aqui, olha a coincidência, o livro que tá aqui do lado, ó. Não, porque ontem eu fiz uma live e eu vou voltar esse livro na aula da semana que vem. Aí por isso que eu deixei aqui. Então, o cara usou um modelo, eu vi essa postagem, perguntando para a inteligência artificial sobre as mortes no Brasil desse período, antes, durante e depois, né? E aí você vê que é impossível ter tido essas 600, 700 mil mortes a mais. A não ser que todo mundo parou de ter infarto, todo mundo parou de ter tuberculose, entendeu? Os únicos tipos de morte que poderia ter diminuído com o tranca-tudo aí, né? Você poderia falar, diminuiu o número de acidente de carro, vai. Ninguém tem menos carros circulando, deve diminuir mesmo na proporção. Acidente de trabalho, talvez tenha diminuído um pouco. Fora isso, cara, o resto não tira férias, né? Você não fica um ano de férias dessas doenças aqui, né? Ninguém falou de dengue, ninguém falou das outros tipos de gripe, ninguém falou de um monte de outras doenças, né? E colocaram 700 mil mortes. Aí você vê que o resultado final dos anos não mudou muito, não. Teve um pouco mais de morte, é verdade, mas bem longe desse número. Então, mas para ele conseguir esse resultado do modelo de inteligência artificial, ele teve que rebolar ali numas perguntas indiretas, porque toda hora ele falava assim, não, mas é verdade que teve 700 mil mortes, sabe? Quer dizer, você percebe que ele está orientado para dar a resposta oficial, mesmo que a lógica interna dele mostre que não é possível. Desculpa aí, tô pulando aqui, falando muito. Tranquilo, professor Alexandre Costa. Para quem está chegando agora, eu costumo chamar o pessoal que nos acompanha aqui de costureiros e costureiras da alma. E depois que eu comecei a estudar as obras do professor, tá até algumas aqui, as outras eu dei, eu comprei várias e fui dando. Essa aqui, fundamental, né? A Nova Ordem, uma introdução. Essa aqui é a segunda edição, de tanto folhear, já está até caindo aqui, está soltando as coisas, queria outra. Assim que é bom. O Brasil, a Nova Ordem. Opa, legal. E esse aqui também, que é interessantíssimo, esse aqui é muito importante, a lucidez, as várias faces da Nova Ordem, né? Porque tem outros autores. Eu queria perguntar no final, que é uma curiosidade minha, porque eu adquiri, eu li, eu tenho um carinho especial por esse livro, o professor recomendou, claro, eu não vou entrar aqui agora, professor, porque aqui nós vamos longe, nós vamos pegar um voo. A homilia de Ezequiel. Por que o professor indicou esse livro? Porque assim, eu tenho uma relação muito próxima com duas situações no livro de Ezequiel. Até eu posso falar depois, se o professor tiver interesse, e aí eu simular. Eu quero entender, eu estava relendo novamente, pela terceira, quarta vez, o Nova Ordem, eu anotei aqui para perguntar para o professor assim, ó, de surpresa, né? Eu anotei aqui, ó. Por que as homilias de Ezequiel? E aí eu botei aqui também assim, ó. Professor, onde as coisas acontecem fora do nosso olhar, do nosso alcance, que nos afetam ordinariamente. Primeiro aí, sobre o porquê do homilia, que eu fiz uma live que chama A Modernidade sob o Olhar de Ezequiel. Essa live foi uma que eu tive que tirar também. Mas, se eu não me engano, essa live tá lá na minha comunidade, é certeza que tá, porque eu já falei sobre ela lá. E essa live,
eu não sei se tá em algum lugar aí, ou no BitChute, ou no Odyssey, nesses canais mais alternativos aí. Assim, ali naquela live, se quem está assistindo tem esse interesse, eu acho que é um tema bem interessante isso. No capítulo 8 de Ezequiel, tem uma passagem, né, que ele tem um sonho, né, como se fosse um sonho ou uma visão, assim, né, e eles, como se Deus orientasse ele assim, ó, vai ali e tal, e ele vai e fala, raspa esse lugar aqui da parede do templo, e aí abre uma porta e ele consegue ver lá dentro que aqueles líderes religiosos não tinham jogado fora os ídolos como Abraão tinha, né? Porque Abraão inaugura o monoteísmo ali, né? Então, aqueles que seguiram, né, aquela religião do Abraão jogam fora os ídolos e param de adorar outros ídolos. Mas nessa visão do Ezequiel, ele vê que os principais, assim, os líderes da religião, já na época lá, né, do sonho, estavam adorando os mesmos ídolos. As estátuas estavam lá escondidas dentro do templo, né? Então eu sempre achei essa passagem muito interessante, porque depois me parece que vai se desenvolver algo que atravessa toda a história do cristianismo, né? Desde ali, enquanto Jesus estava aqui, né, na Terra como homem, já tem ali a formação. Deixa eu ver se eu consigo. A formação do que seria a grande batalha da história humana, né? Que seria essa divisão entre os fariseus e os saduceus, né? Que hoje eu acho que eles servem como analogia para quase todas as lideranças, não apenas religiosas, mas também políticas, né? Que é a ideia do fariseu, que é o cara... Bom, primeiro, o saduceu é o cara que não acredita em nada após a morte, né? Então ele é um materialista. Ele é o cara que acredita que a religião serve apenas como um amortecedor social, sabe? Algo que dê coesão social e nada mais. Então, para eles, a religião é um conjunto de normas morais ali, né? Que não tem nenhuma conexão transcendental. É algo material, materialista mesmo, e que a religião serve para isso, né? E do outro lado, os fariseus, que são piores ainda. Porque são aqueles que, além de não cumprir, porque quando Jesus xinga os fariseus, o que ele fala assim, vocês não cumprem os 10 mandamentos e ficam inventando outro mandamento, né? Que Jesus, tem a passagem lá, eu vou até indicar, tem um texto excelente sobre esse aspecto, que é do Orlando Fedeli. É um pensador católico que é da Montfort, né? Ele é falecido já. Ah, está aí, eu tenho o antropoteísmo. Então, tem um artigo que depois virou a aula, tudo, do Orlando Fedeli, que se chama Mestres da Lei, que mostra assim, porque fariseu significava mestres da lei, né? O cara que sabe tudo e cumpre a lei. Então você vê, hoje a palavra fariseu significa o quê? Significa hipócrita, né? Porque era exatamente isso que eles faziam, né? Eles, além de não cumprir os 10 mandamentos, eles impunham ao povo outros 603 mandamentos. Porque são 613, né? Que o farisaísmo defende. E Jesus ainda fala assim, você não cumpre e ainda joga um peso enorme nas costas das pessoas, né? Joga o fardo, né? Que ele fala, você não carrega o fardo e ainda joga nas costas dos outros, né? E aperta com o dedo ainda, né? Então, para ajudar, né? E então eu vejo que quando eu comecei a
a pensar bastante sobre essa coisa de Ezequiel. Fiz uma live com o senhor Sepúlveda, e ele é um cara brilhante para esses temas, assim, bom, ele é brilhante para quase todos que eu conheço, mas eu fiz uma live com ele, o Paulo Henrique Araújo, lá do Pegavox, a gente chegou a conversar sobre isso, e eu voltei a fazer 2 lives, né, na verdade, sobre isso, quando eu comecei a ler esse livro, né, o livro de São Gregório. E para mim foi ficando mais claro, assim, que hoje, você vê, até no comando da Igreja Católica, eu acho que se divide um pouco isso. Tem os caras lá que não acreditam em nada, né? Que são os saduceus. Eu sempre falo de um livro. Exatamente. O Thomas Marshall é o cara que elucidou muito essa questão dos infiltrados. Mas aí, nesse caso, o buraco é maior, entendeu? Eu acho que assim, ele ele denunciou um problema, mas tem outros, né? Mas enfim, o que eu vejo hoje, por exemplo, dentro até da Igreja Católica, dentro dos protestantes, tá cheio de gente aí que não acredita em nada, cara. Tá cheio. O padre que tá lá só fazendo política, você acha que esse cara não acredita nada no transcendente, certo? Você vê, esses padres políticos aí, ótimo aí. É da editora do Paulo, né? Do Pegavox, né? Isso aí, Eu recebi esse livro e ainda não li. Aí você pega assim, um cara como esses padres militantes aí, político, né? Ele tá fazendo o mesmo que o saduceu. Ele tá querendo que a igreja e que a religião e a fé das pessoas sirva apenas como um moderador social, assim, um negócio para manter a sociedade tranquila e coesa em caso de vir inimigo de fora, para criar a noção de um povo mesmo, né? Que essa é uma das funções da religião, mas é a menos importante, né? E hoje a gente vê, eu sempre cito um livro. Mas tá uma bagunça aqui, hoje acho que eu não vou achar. Mas tem um livro do o padre exorcista lá. Gabriele Amorti. Gabriele Amorti, esse mesmo. Ele tem um livro, eu não sei qual deles. Eu acho que é no o Último Exorcista, acho que é. Ou é no Último Exorcista, ou é no Sinal do Exorcista, que são 2 livros que saíram juntos. Eu sempre mostro aqui, é que eu acho que eu deixei em algum lugar, não sei onde tá. Pessoal, não deixe de acessar. Tudo que ele está falando aqui, o professor ele tem lá na livraria dele, tá? Livraria Alexandre Costa. Não deixa de acompanhar. Eu comprei vários materiais lá, preço, promoção. Sempre tem coisa lá. Não sei se o professor libera, às vezes, uns cupom aí. Não sei como é que tá agora, né? A gente está com uma promoção lá de alguns tipos de livros, assim, em promoção. A gente vai revezando, né? Mas, então, esses 2 livros, um dos 2 livros aí, conta um negócio que para mim foi muito marcante quando eu li. Ele, cardeal, o Gabriele Amorti, ele foi chamado lá no Vaticano. Olha a Cris falando da minha livraria. Obrigado aí, Cris. Então, ele foi chamado lá no Vaticano e ele estava querendo, acho que, criar uma espécie de treinamento para exorcistas, né? O cara tava com mais de 90 anos e poucos aprenderam essa tradição, né? E aí ele foi lá e um cara soube que ele estava querendo montar isso aí e chamou ele lá, um outro cardeal, que na hierarquia ali do Vaticano estava acima dele, né? Aí esse cara chamou ele lá e falou assim: eu vi que você tá fazendo aqui e tal. Mas cá entre nós, cara, você não acredita nesse negócio de diabo, não, né, cara? Aí ele falou: como assim, cara? Ele falou: isso aí não existe, cara. Isso aí é só pra manter os caras. Aí tem uma discussão lá, longa, assim, que o padre humilhou o cardeal, né? O Gabriele Amorti humilhou, né? O padre exorcista aí humilhou o cardeal. E eu sempre penso nisso, falo, cara, o cara é um cardeal que não acredita nisso. Não acredita em nada
transcendente. Ou seja, ele é um saduceu que está lá na igreja e, infelizmente, o Gabriel Amott não contou quem é esse cardeal. Só espero que não seja um que vire papa, entendeu? Vai saber, né? Infelizmente ele não fala qual é, né? Então, e aí você vê o saduceu, certo? Agora, quando você vê um padre mandando o cara fazer um monte de coisa e ele vai para uma orgia, entendeu? É um fariseu, pô. Entendeu? Ele tá cobrando, acusando os outros, exigindo o máximo de comportamento moral e ele é imoral, né? Então, isso com um pastor que pega dinheiro da doação, entendeu? Aí tem aquele que não acredita em nada mesmo, e tem o outro que é um hipócrita, né? E eu acho que hoje a política, basicamente a mundial, está dividida entre esses dois grupos. E eu acho que esse é o sinal óbvio de uma cidade, de uma sociedade que está se descristianizando, né? Então você vai tirando Jesus Cristo dessa sociedade, com tudo que ela construiu, o Ocidente foi construído pelo cristianismo. Então, se vai tirando a importância do cristianismo, o que vai acontecer? Vai dar essas loucuras aí. Um cara que é um alto cargo numa religião, na maior religião do mundo, o cara não acredita em nada, e do outro lado, o cara lá na ponta do negócio, nas igrejas, aí tá lá se preocupando com ele mesmo, com vaidade, né? Tem padre pondo botox, cara. Como é que pode um negócio desse, bicho? Não é? Ô, professor, eu não sei se o professor está gravando em outro aparelho aí simultâneo. Não. Porque o enquadramento do professor está muito no canto. Ah, não, é que eu pus aqui, porque eu tive que pôr o celular num suporte aqui. E aqui é onde fica a minha câmera, é aqui, né? A câmera aqui, o microfone aqui. Mas como eu tô só com o celular, eu tive que pôr aqui. Por isso que eu... Ah, tá. Mas o professor estava falando aí sobre essa questão da igreja. Esse cara hoje nem se leva em consideração, mas a afirmação dele relata esse tipo de mentalidade. Eu lembro de uma entrevista do Boff, né, falando que o diabo é uma invenção. Né? Então, ele é um desses. Ele acha que a igreja é um instrumento político para impor um regime político. É isso que esses caras pensam. Né? Toda a teologia da libertação é simplesmente isso. E agora, até extrapolando da Igreja Católica e indo para praticamente todas as grandes religiões monoteístas, está caminhando agora para as leis de Noé, né? As 7 leis de Noé, que são, que é o noelismo. Os caras estão querendo colocar o mundo inteiro dentro dessa... É uma religião biônica, né? Criada por homens. Os Bnei, né, professor? Os Bnei que eles falam, né? Eu li tudo isso aí, professor. Eu fui ler a mística judaica, a Cabala, o Sefer Yetzirah, o Likutei Amarim, o livro do Tânia, Aryeh Kaplan, esse povo tudo aí. Uma época eu andava com um judeu, muito amigo dele, né? Só que a contradição dele, né? Ele é judeu, foi buscar o reconhecimento numa sinagoga lá em Recife, que eu acho que é a mais antiga que tem no Brasil, né? Isso, aí, é a primeira da América. Ele misturou o judaísmo com o rastafarianismo, né? Ixi. Mas eu conheci uma galera, quando eu trabalhei com música, eu conheci um pessoal do reggae, e tem muita referência a isso, sabia? A influência do judaísmo dentro desse movimento Rastafari. Porque, você vê, até a maior banda do Brasil, desse movimento, chamava Leões de Israel. Era uma banda, ótimo, os caras eram bons, conheci eles pessoalmente, tinham cegos na banda e tal. Então, eu conheci esse cara, como era o nome do vocalista? Lá, puta cara, gente fina. Não lembro, mas eu apreciava. E até tinha outras bandas de reggae que eu conheci. Teve um cara da Bahia, que era um cantor lá, muito talentoso, chamado Dionorina. Ele seguia a religião Rastafari e tal, ele era o mais sério dos que eu conhecia, assim. E o cara, você conversava com ele, assim, muitos elementos de cabala,
que ele gostava e tal. E na época, isso faz muitos anos, eu não conhecia nada do que eu estou falando hoje aqui. É tudo coisa que eu não tinha estudado ainda. Isso aí faz 30 anos, sei lá. Entendeu? Mas hoje eu lembro por que que eu falo, meu, por que que a banda criou esse nome, Leões de Israel? Eu ficava pensando nisso, mas por que essa banda, cara? Né? Agora eu entendo, por causa dessa influência que você falou, que tinha no Rastafari. Tem muitos, viu? Tem muito. Tem muito cantor de reggae que eles não são eles não são convertidos ao judaísmo, né? O judaísmo tem uns elementos diferentes assim, mas eles colocam como eles chamam de grande cidadão, como é, grande, tem um nome que eles dão como se, para alguém que não é seguidor da religião, mas está de acordo com as 7 leis de Noé. Eles chamam de Binei Noá, eles chamam os filhos de Noé. O Binei Noá, eles falam a expressão na língua deles. Aí, ó, Binei lembrou Noá. outra banda, Cris, ó, Tribo de Já. Outra banda. Eu conheci o Tribo de Já, que é os cegos, né? Isso. Eu confundi. O Leões de Israel é uma banda, outra banda que tinha aqui, que tinha um CD ótimo, até que eu fui em show deles. Era uma banda que, acho que de São Paulo. Confundi. O Tribo de Já é o de cego, né? É o que eram os caras cegos, isso. Isso. O professor, assim, às vezes as pessoas ficam preocupadas que a gente pode entrar em neurose quando começa a estudar essas coisas, né? Tem que ter maturidade para estudar isso aí, né, professor? Tem. Ó, eu. Assim, acho que Deus me protegeu também um pouco para não ser manipulado por essas coisas. Porque quando eu era moleque, adolescente ainda, eu já contei essa história. Eu e um amigo conhecemos 2 meninas assim, bonitinhas e tal, né? E aí uma delas falou: não, tem um negócio aí de gnose que nós amamos, né? E nós fomos lá, cara, pra pegar as meninas, entendeu? Pra sair com as meninas. A gente não tava nem, nessa época eu era um irresponsável total, eu não tava nem aí com aquilo lá. E aí eu fui numa reunião da gnose. Era a gnose de Samael Aueor. É um guru aí, acho que é colombiano, um picareta total, com mais de 80 livros o cara tem. E o cara se dizia o avatar da era de Aquário. Ele era humilde, né? O cara é humilde, assim. Eu sou o avatar que veio no lugar para substituir Jesus Cristo. O cara falava isso. Ele era o sucessor de Jesus Cristo, né? Cara, mas eu não sei se esse cara era louco, picareta ou as duas coisas juntas também. Porque, sei lá, eu acho que o cara acaba ficando louco mesmo também, né? Professor, Às vezes começa como malandragem para pegar dinheiro, acaba ficando louco, né? eu comentei esse professor porque se a gente não. O guarda, né? O Provérbios fala sobre não deixar os passarinhos fazer ninho na cabeça, né? Então, o ovo da serpente, aquela coisa toda, né? Que vai chocando, enfim. Esse aqui que o Augusto, boa noite, Augusto. O Leões de Israel, o primeiro cantor deles era o Solano Jacob. Então, ó, você vê? Olha o nome artístico que o cara escolheu. Então, Já tá na cara. mas eu tava confundindo as 2 bandas. Eu conheço as 2, acho que o Leões de Israel ainda tem um CD aqui, era um CD marrom, assim, que quem produziu foi um amigo meu, Klaus Porlan. Por isso que eu conhecia esses caras todos do reggae, porque tem um amigo que é muito influente nessa área do... E eu conheci também a maior gravadora de reggae do Brasil, ficava aqui em São Paulo, na galeria numa galeria do lado da Galeria do Rock. E o cara, fui saber depois que o cara era meu vizinho, dono da loja, era um senhor já. E esse cara tinha sido do marketing da WA. Então ele foi o primeiro cara a olhar o reggae como um negócio. E ele falava abertamente que ele não gostava de reggae, isso que era muito legal. Ele gostava de rock clássico, era um velhão. Mas ele fez o reggae no Brasil. Como era o nome dele, cara? Daqui a pouco eu lembro. Aí... Por isso que eu conheci esses caras, né? E agora você tocou, ó, eu nunca tinha parado para pensar como é grande foi grande essa cosmovisão judaica no reggae, viu? Vou falar isso aí, quem precisa estudar isso aí é o Carlos Bezerra, que manja pra caramba disso aí.
Eu até digo porque eu achava interessante, né? A professora Bruna teve aqui ano passado falando sobre quem tem medo de filosofia. E eu comentei com ela, professor, eu entrei na faculdade há 20 anos atrás, 23 anos atrás, e a minha formação é na área da história, né? O professor, no primeiro dia de aula, ele disse assim: ó, meu objetivo aqui no curso não é provar que Deus não, é provar que Deus não existe. Assim, ué, eu vim para Então, aprender ou para desaprender, assim, para ele. E aí eu conheci esse cara lá, né? Então, não, e é esse que é o tanta. objetivo. É. Mas você vê, um professor falar isso é tanta petulância, né, cara? É, é, Vou provar. Provar como, é cara? complicado, né? Não, Então, você provar que algo não existe. Pensa bem, é, cara. Esse cara não devia dar aula nem pra criança de maternal, cara. Como que você prova algo? Ó, tem uma substância aqui que é mágica aqui, parece do episódio do Chaves, né, cara? Ó, tem uma substância mágica aqui que você não pode ver e agora eu vou te provar que ela não existe, pô. né, complicadíssimo, né? É muita pretensão. O professor, não sei se uma vez, o professor estuda bastante a parte teológica também, né? Ah, eu vi um pessoal falar, a gente vai usar aqui, pessoal, como uma referência, uma analogia, né? Qual seria, claro, a gente sabe que foi o orgulho ali, a questão de Lúcifer, né? Na questão cristã, mas um cara uma vez veio com uma conversa, eu achei interessante, eu não me lembro se eu encontrei isso na tradição, se a igreja tem algum padre, os primeiros da patrística, que eles falam sobre isso, não me recordo, que por ele ser um ser celestial, criado a uma altura que ele pudesse ir até a presença de Deus, né, que é os querubins, é um querubim, né? O querubim É, ele o fica querubim. próximo lá na descrição de Ezequiel, né? Os querubins, né? Isso, é. Apocalipse também fala, né? O que fica lá, santo, santo, santo é o Senhor. Eles têm as asas para cobrir. E esse cara trouxe uma ideia que eu achei muito interessante para refletir. Ele ia lá e ele recebia uma porção do conhecimento da glória de Deus, de como Deus faz as coisas. E aquilo adornava ele, o conhecimento da estrutura da realidade. Ele achou que ele poderia fazer a sua própria realidade, Isso. criar o seu Exatamente. próprio. Né? Eu até perguntei para a professora Bruna, por isso que eu mencionei ela, porque essa semana ela abriu uma caixinha e perguntei assim, professor, é possível falar que a mentalidade revolucionária ela tem alguma relação com Lúcifer? Eu falei assim, branco, né? A mentalidade revolucionária. Sim, A é. questão luciferina, né? É o primeiro revolucionário. O Saul Alinsky, né? Dedica lá, o André Assis Ele- esteve aqui, o professor André esteve aqui, Ah, a é. gente falou sobre o Saul Alinsky, isso. O André é gente Dedica, finíssima. O André tá vai aqui, ó, ser. O André vai. Eu já falei isso pra ele quando ele era bem mais novo. O André vai ser o principal intelectual do Brasil. fora da curva. Esse aqui, ó, Eu tenho todos, acho, dele. Não, acho que tem esse um aqui, só. Acho que tem um só que eu não tenho dele, é aquele que ele fala do autor lá, o Kant, do Jordan Peterson. do Jordan Peterson. É, o resto São eu dois. tenho. E o André, eu conheci o André em 2012 ou 13, no lançamento do meu primeiro livro. Eu fiz o lançamento aqui no meu bairro, cara. O negócio não tinha editora, eu fiz o livro independente. Aí um amigo que faz as festas aqui no Tatuapé, ele é o baladeiro aqui, ele viu, falou, não, vamos fazer a festa aqui. Aí ele arrumou um empório pra mim, mó legal o lugar, numa dos lugares mais bonitos do bairro, uma praça cheia de árvore e tal, em frente à biblioteca, cujo eu sou o número 1 lá na história da biblioteca em pegar livro, até hoje, sabia? Tem uma biblioteca no meu bairro, nunca ninguém pegou mais livro que eu lá, até hoje, e faz uns 15 anos que eu não entro lá para pegar livro. As pessoas me conhecem, tem uma funcionária lá que ela me vê passando na rua, sabe até meu nome completo, porque eu ia quase todo dia lá. Então, aí quando eu lancei esse livro, apareceu o André lá, cara. Eu nunca, né, a gente não se conhecia, não sabia nada, né? É que o Olavo indicou meu livro e aí ele apareceu lá, né? Isso. E Tem a desde foto do professor então, Olavo segurando assim o livro, né? é, Isso foi traduzido em mas foi inglês, né, esse também, outro né? aqui, ó. Peraí. Começou assim, ó, com esse aqui. Opa, aqui, ó. Aí. Aí veio esse que tá na tua mão aí, que tem um aqui, ó, que eu vou. Aqui. E agora saiu em inglês, né? Tem Inglês. um. Saiu nos Estados Unidos esse aqui. Tá.
Bah, Vamos. Espero que saiam chega. todos. Para esse caipira da Zona Leste de São Paulo aqui, tá bom demais, né? Oxe, oxe. É isso aí. Que maravilha. Então é uma questão vocacional. Agora, não sei se o professor poderia falar um pouco, porque assim, eu vou começar perguntando, jogando para o professor de volta, né? A questão do bem-vindo ao hospício, porque a repercussão que teve aqui próximo, eu comprei 3 bem-vindo ao hospício, né? Aí eu li o primeiro, assim, poxa vida, acertou na veia. Poxa, eu podia ter escrito isso aqui, né? Eu quero escrever o que for, né, cara? Assim, eu vou dar pro cara tal, entreguei. Ele ficou assim, abismado. Aí depois mais uma outra pessoa, e por último eu dei o barbeiro, né? O livro. Aí um dia ele chegou lá e me disse, não acredita nessas coisas que está escrito aqui dentro desse. Assim, como não, cara? Isso não é questão de crença, cara. É questão de chegar à realidade. Tá doido, Silvio? Não, Né? mas eu mesmo já aviso ali que não é para levar muito a sério, né? Porque Isso, assim, claro. os fatos que estão lá, não tem como negar, é fato, ok? A interpretação que eu dou, aí é minha. Esse livro é o livro mais de opinião meu, né? Mas eu não tenho nada ali que não é fato, cara. Entendeu? O que eu pus lá da educação, é tudo fato. Só que eu dei uma interpretação muito pessoal, né? Por isso que eu até levei um pouco pro escracho mesmo, que eu falei, isso aqui eu sei que é uma interpretação minha, né? E mas alguns pontos que eu achei até tem alguns pontos que eu falei, acho que eu estou exagerando aqui, entendeu? Aí hoje eu vejo que não tava, porque quando esse livro foi o meu editor foi o César Kim, né? Ele me disse que foi o último livro que ele editou. Depois a empresa cresceu muito, hoje tem uma equipe enorme, né? Então tem vários editores lá. Mas quando eu lancei esse livro, o, o, o próprio dono da empresa era o meu. E eu devo a ele, eu acho que a ideia da estrutura foi dele. Porque eu tinha feito de um jeito que a pessoa só ia ver a minha opinião lá no fim do livro, entendeu? E ele falou: não, meu, tem que ir colocando um por vez aí, né? Então eu segui, porque eu estava seguindo um modelo de artigo científico, porque eu trabalhava com isso até, né? Montando artigo científico de medicina. E aí eu falei: não, eu vou seguir, né? Resumo, abstract, é, objetivos, métodos e tal, e diagnóstico, né? E conclusão. Então eu ia pôr minha opinião só lá no fim, né? Aí ia ficar meio pesado o livro, meio chato. Aí ele falou: não, cara, quebra esse diagnóstico aqui em 6, 7 pedaços e põe um em cada capítulo, cara. Faz um. Aí eu, na verdade, até escrevi tudo de novo, pra ficar bem. Pra não ficar recorte, né? Escrevi tudo de novo. E quando eu fiz isso, eu falei: meu, acho que aqui eu tô exagerando, né? Isso aqui ficou. Aí ele: não, meu, não é exagero, não. Vai acontecer isso aí. Põe aí que daqui 5 anos vão falar que você tava certo. E passou 10 e falam que eu tô certo, né? Na maioria das coisas. Muito bom. Pessoal, assim, ó, eu faço assim, ó, ressalvas e ponderação. Não deixe de entrar lá, professor. O pessoal reclama que livro está caro, tudo bem que hoje o pessoal está reclamando, tem que parcelar pizza no cartão de crédito, aí, enfim, né? Mas questão de prioridade, o professor lá falava muito sobre isso. Eu não sei se é no Brasil que a gente tem a mania de tomar opinião como verdade e ignorância como Sim. argumento, né? Então, o que acontece? Aqui, o velho olha para o professor, a quantidade de livro que tem ali, isso aí não sai da cabeça dele. Né? Sim. Tudo que ele fala aqui está na estrutura da realidade. Claro que às vezes banaliza, hoje bota a circular um assunto, né, professor? E aí o pessoal fica batendo nele, acaba meio que banalizando, né? Então, Sim. quando tu vai parar para ouvir uma pessoa séria, que tirou tempo para estudar, eu estava lendo um livro esse tempo atrás de um historiador aí que ele estudou 30 anos para entender aquela divisão clássica que tem ali depois do dilúvio, que a Terra é repovoada ali, né? Enfim, Sim. o mapa do mundo era representado Tabela como das 100 nações, né? Tabela das Isso, nações. isso. Lá em Gênesis, né? Gênesis 10, Tem né? gente que estuda a vida inteira isso aí, cara. Entendeu? Por exemplo, Tem, ele você encontrou pega. referência, correlato, Imagina. professor, lá no povo europeu, Então. que os caras É. faziam contação oral de que ele era os descendentes lá dos caras que saíram da arca. Entendeu? Vai beber sabão, né? Desculpa aí, como dizia o velhinho, né? Da Virgínia, né? Então, assim,
Tem condições, cara. E assim, É, claro, é às vezes a uma. pessoa está muito entorpecida, né? Pelo seu problema emocional, pela sua autoimagem, a validação, né, dela, de hoje tem essa coisa de pertencimento, né? Tem que fazer parte de algo. Cara, assim, tem que É, encontrar primeiro saber o seguinte: a nossa alma é imortal, nós estamos diante da eternidade, a vida é uma aventura que a gente não vai sair vivo, né? E é. que a morte é o dia que vale a pena viver, né? Ou seja, É. o Santo Afonso de Ligório, né? Tem o material Preparação para a Morte, né? Nossa, esse Ah, livro é ótimo, né, cara? É um soco no estômago, né? É, eu tenho ele em espiral, é que fica desse tamanhão, né? Porque o espiral ainda imprimiu só um lado, né? Então dobrou. Tá? É, outro dia eu ia me emprestar para uma amiga minha, aí eu falei, leve, aí só de olhar aquele monte, não, isso aí eu não vou ler. Ainda mais com esse nome ainda. Porque é um livro, se você deixa em cima da mesa, as pessoas vão achar que é sinistro, né? Hoje, foi bom que você tocou nesse assunto. Uma das coisas meio bobas, assim, eu acho infantil, inocente da modernidade, é querer fingir que não existe morte, né, cara? Não é? As pessoas não lidam com a morte com a seriedade como é inescapável, né? E aí você vê na antiguidade, na Idade Média, até no começo mesmo da Idade mais moderna, não era assim. Isso é meio. Eu acho que é o pensamento hedonista, né? De só pensar no prazer. Ao mesmo tempo, é coletivista pelo senso de pertencimento. Aí. Esse é o livro que mudou a minha vida também, um deles, né? Então, olha aqui, eu falei outro dia lá que o Pavlov descobre que estímulo e reação. Ele começa a estudar essa. Você estimula e vê qual a reação. Ele testava em cachorro, né? Estímulo e reação. Estímulo, estímulo. Aí ele começa a testar estímulo contraditório e tal. E o que ele chegou à conclusão que com estímulo contraditório os animais ficavam submissos. Porque o cachorro não sabe confusão mental, ele acaba aceitando mais as coisas, se torna mais submisso e menos tem menos iniciativas. Os caras estão aplicando isso no nosso cotidiano. Você vê, ao mesmo tempo incentiva um senso de pertencimento para o cara fazer parte de uma tribo, né? De uma moda, usar a mesma grife, usar a mesma linguagem, mesma roupa, ou seja, apela ao senso de pertencimento, que é um traço humano mesmo, né? Deus nos criou assim. Mas eles extrapolam isso, né? A ideia de que você depende desse consenso de opinião grupal. E, por outro lado, incentiva o negócio, assim, nihilista, hedonista, individualista, né? O cara pensar só nele, pensar no prazer. Você vê, incentivam os 7 pecados capitais. Você vê que hoje os 7 pecados capitais, ótimo, ótimo. Tem um livro melhor, depois eu acho que tem um livro melhor sobre esse assunto, melhor que esse. Mas então, aí você pega esse estímulo contraditório, né? De o cara se sente na necessidade de agradar os outros, né? O politicamente correto é isso, né? Essa linguagem neutra aí é isso, fica essa bobagem aí. E por outro lado, ele incentiva que você seja um cara que só pensa em você mesmo, em coisas materiais, no prazer imediato, né? Que seria uma alta preferência temporal, né? não, Se foi porque o professor fez eu lembrar, não tem aqui para mostrar, era os outros dois do mínimo, que é o qual? mínimo Ah, sobre o o professor não tem aí, e o mínimo sobre o globalismo. ocultismo tá aqui. Passei para frente também. Tá aqui, ó. É, e Mínimo aí, sobre o ocultismo e o globalismo.
passei adiante também, professor, porque no mínimo sobre o ocultismo, o professor menciona a questão do Aleister Crowley ali, né? Faça o que tu queres, pois é feita a Sim. lei, ao Ó, Sexto e esse Tratado. aqui é o globalismo. Tá, eu tô com um atrasado, que eu tô fazendo o mínimo de transhumanismo, mas já tô atrasado. E o transhumanismo evoluiu tanto em 2 anos, cara. Esse é bom. Esse é muito bom. Eu escrevi, acho que o pós-fácil aí, não é? Não é. Tem um Eu texto não me meu aí, lembro. não tem? Deve ter. Vamos voltar na frente pós-fácil do professor, deixa eu ver. Pós-fácil de Alexandre Costa, yes. É esse aí. Esse também Esse tem. mesmo. Esse aqui Ah, também tem. eu não reparei, eu passou batido, eu não me Esse aqui liguei. fui eu que. Essa escritora fui eu que trouxe pro Brasil. Mas o outro também eu tenho ali, não achei onde é que tá, são três, é uma trilogia, né? É, tem o da pandemia, tem esse. Essa mulher tava presa, não tava, professor, uma vez? É, acho que foi por causa de um evento lá que os caras fizeram um protesto do Bilderberg, não é? É, isso. Ela acho que é a pessoa que mais entende de Clube Bilderberg, tá? E É, aí, eu acho que... pessoal, para você entender o professor Alexandre, que a gente está falando da seriedade da temática, e também a seriedade, a forma didática e também a leveza, porque não fica uma coisa assim maçante, né? Ele dá os tópicos, ele dá uma estrutura, a espinha dorsal do processo, né? Então, quando a pessoa tem curiosidade, começa por aqui, né, professor? Aqui é o início, Isso. professor, para iniciar. Depois vem aquele outro do Brasil, a Nova Ordem Mundial. É, aí depois é o Bem-vindo ao Hospício. Uhum. Depois... Aí eu não lembro a ordem do mínimo. Mas só para iniciar, para quem se sentia assim Ó, compelido, o Introdução é o melhor, para começar mesmo. E eu acho que depois, o Brasil e a Nova Ordem Mundial, eu acho que aprofundei um pouco. E do ponto de vista de escrita, eu acho que eu fui escrevendo melhor a cada livro, assim, do ponto de vista técnico só. Me agrada mais os meus textos de 2, 3 anos atrás do que de 10, entendeu? Eu acho que é natural, né? Você vai escrevendo mais, vai escrevendo melhor. E algumas pessoas me falaram isso. Que ficou, eu fui. Porque eu aprendi com o Olavo isso. E depois a ideia de escrever como se você estivesse falando calmamente, né? É, sem ódio, sem xingar, né? O Olavo conseguia fazer isso e aí ele punha um palavrão no final, entendeu? Que era a originalidade total, né? Mas você vê que ele não escreveu aquilo com ódio nenhum. Quem conhece ele só fala que ele estava morrendo de rir lá enquanto escrevia, né? Então, e aí eu depois comecei a buscar assim formas de escrever melhor, né? Desde moleque, na verdade, eu busco isso. Eu tenho uma verdadeira coleção aí de livro para ajudar a escrever, né? eu fui atrás, Ontem, não achei lá. Tem um livro, eu achei lá na internet, ele faz menção a isso aí. fazendo livros, né? Isso, é isso aí. Então, foi a minha primeira publicação. Eu trabalhava em editora e eu fiz eu era gerente editorial, tinha uma equipe lá grande na editora, uma editora científica, e a gente tinha um, como é? Uma linha de produção muito diferente de outra editora, porque nós fazíamos materiais médicos, né? Então envolvia normalmente o autor, que era o médico, a sociedade médica que ele pertence e o laboratório que pagava a conta. Então a gente tinha três clientes ali, entendeu? Você manda para um, o cara corrige, manda para os três tinham que opinar ali. Então é diferente numa editora que você lida só com o autor, né? Então eu tive que criar um padrão de procedimentos. E eu criei e deu certo, porque quando eu cheguei lá, os caras estavam reimprimindo o material direto, estava dando erro, e a editora, no dia que eu cheguei lá, eles tinham tido um erro que foi pro lixo 20 mil livros, cara. Entendeu? Você imagina isso, o prejuízo disso, né? E aí, o cara me contratou por isso, ele já tinha trabalhado comigo, ele falou, eu tô com um pepino aqui, preciso resolver isso aqui, só tá dando problema na editora.
E é uma editora diferente. Então não adiantava você trocar as pessoas, meu. O procedimento é bem complicado. Levava meses para a pessoa entender como funcionava, né? 3 revisões, preparação de texto, checklist, porque é texto médico, é assim. Se está escrito lá 1 miligrama, se você errar na digitação e colocar 1 grama, você mata o cara. Se você tirar o M, você mata o cara, entendeu? Imagina. Então a gente ficava trabalhando com apertado, entendeu? Sempre com medo de... E graças a Deus, trabalhei lá 3 anos, não teve nenhuma reimpressão mais, desde que eu entrei. Por isso que me chamaram para trabalhar várias vezes de novo. Foi aí que eu vim trabalhar em casa, né, e saí de lá. Mas o que eu fiz? Eu criei esse protocolo para mim. Então, quando eu contratava uma revisora, ou uma coordenadora, um diagramador, eu falava, é assim que a gente trabalha, né? Aí, quando eu saí de lá, uma editora médica falou, pô, você não quer treinar um cara aqui, ele queria me contratar, eu não quis, uma empresa menor. Aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar em casa e tal. Ele, você não quer treinar um cara pra mim aqui? Aí eu falei, eu vou te mandar uma... Aí o cara, putz, isso aqui é ótimo, meu. Por que você não faz um livro e tal? Aí eu falei, livro, assim eu não vou fazer, mas vou fazer uma apostila para vender pela internet. Como eu tava vindo trabalhar em casa, querendo me tornar independente, deu tudo certo. Aí eu criei, já na primeira semana, uma editora comprou 200 exemplares, cara. Assim, e eu imprimia, e era bem gambiarra mesmo. Eu imprimia, ia aqui na Xerox, punha a espiral, e mandava no espiral, cara. Entendeu? E como era um material técnico, o pessoal gostou, e aí um pedia, outro pedia, outro pedia. E eu não mandava nunca o PDF, né? Eu mandava o impresso, cara. Aí acabou virando uma publicação e tal, e agora eu penso em voltar, eu vou voltar e talvez criar algum outro conteúdo para usar essa apostila, porque eu acho que ela é útil até hoje. Mas na época era mais para editorial do que para escrita, né? Para escritor. Aí com o tempo eu acrescentei uns capítulos de escrita, de coisas que eu peguei de vários autores, assim, e um deles foi Aristóteles, que na Poética... Olha a volta que eu dei para falar isso, hein? Então, na Poética, ele fala o seguinte, uma frase que me gravei na minha consciência. Ele fala assim, o melhor estilo é a clareza. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, cada vez que eu escrevo, eu procuro ser mais claro ainda. Mas, assim, para que... Minha ideia é que todos entendam, sabe? E graças a Deus tem dado certo. Eu vejo pelas perguntas que eu recebo, eu vejo que eu falo, esse cara leu mesmo, sabe? Porque eu tenho amigos escritores que eles falam, pô, meu, os caras compram o livro lá e nunca mais comenta, entendeu? E eu não sou chato, quando alguém me fala que comprou meu livro, ou eu dou o livro, ou ganhou, eu não fico assim, ô, você leu? Ô, você leu? Que é chato, né? Ficar mandando mensagem, oh, ainda não leu, né? Ô, professor Alexandre, a sensação que a gente tem às vezes, eu digo porque eu estava pensando aqui, eu já comentei com alguns conhecidos meus, né? O cara que escreve, a habilidade que ele tem, como o professor falou, é clareza, não está truncado ali na hora que ele está falando, né? E assim como quando eu leio, por exemplo, as obras do Olavo, a sensação que a gente tem quando leio as obras do professor é que o professor está na frente da gente falando com a gente. Com a voz dele, é isso que eu sei. E quando eu ouço, o Olavo falou isso para mim. Falou para mim não, postou lá, né? Nunca conversei com o Olavo. Mas quando ele indicou meu livro, ele fala da clareza. Pode ver o comentário lá. E foi isso que eu gostei. Eu falei, então era isso que eu queria, né? E quando o Dom Bertrand indicou meu livro, foi a mesma coisa, foi pela clareza. Não que eu inventei a roda ou descobri, não. Não, falou, você consegue explicar um negócio, né? É o que eu tento fazer. E eu acho que hoje eu faço isso melhor do que fazia há 10, 15 anos atrás. É natural também, acho que tem que melhorar, todo mundo, né? Mas o meu objetivo não é... Que nem um exemplo, assim. Tem gente que acha que escrever complicado é bonito, né? Eu não acho. Eu acho que além de ser pedante, né? Você ficar usando palavra que ninguém conhece, você tem que usar palavras novas, eu acho legal isso, mas num contexto que o cara não precisa pegar o dicionário, entendeu?
O cara lendo fala, pô, agora eu sei o que significa essa palavra. Então você está enriquecendo o vocabulário do cara sem ser pedante. É legal isso. Principalmente se são palavras bem específicas, né? Então, mas eu escrevia para uma revista, isso há muito tempo atrás, e aí o dono lá começou a passar a revista por uma revisora lá, né? Era uma revista pequena, assim. Aí ele trocou a mulher lá, um dia saiu o texto, quando eu vi a revista, eu falei, porra, será que eu escrevi isso, cara? Ficou uma coisa cafona, assim, né? Logo no começo, assim, aí eu fui olhar, né, meu? Fui olhar lá o Word que eu mandei pro cara, falei, porra, meu, a mulher escreveu um parágrafo novo, quase, cara. Aí falei pra ele, que merda, hein, né, isso aqui. Aí ela veio falar comigo um dia, que eu fui lá na revista, aí que eu quis, como é que ela falou? Deixar teu texto, ela usou uma palavra, assim, bem muito pedante, assim, eu não lembro agora, eu não lembro agora, e na hora, assim, eu demorei um pouco pra falar, mas eu falei, eu tenho que falar. Eu falei, eu odiei, cara, o que você fez. Ficou uma porcaria isso aí. Esse texto não é meu. Falei, se você trabalhasse de revisora pra mim, cara, nunca mais você ia revisar nada, meu. Como é que você muda, assim, o texto de alguém? Pra você ver, uma vez aconteceu comigo, eu era editor da revista... Editor não, eu era gerente editorial. Tinha um editor lá, um médico, e eu era o gerente editorial da Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia. Cara, neurocirurgia é o topo da medicina, assim, né? O cara que faz neurocirurgia, bicho, o cara primeiro que já tem que ser um cara intelectualmente acima da média e manualmente. É aqueles caras que nunca beberam, entendeu? O cara é equilibradíssimo, não pode ser um cara que fica nervoso, né? Porque se o cara errar no bisturi lá 1 milímetro, ele te deixa ou te mata, ou deixa surdo, ou cego, entendeu? Então, essa área da medicina, os médicos já são metidos, né? Essa área, os caras são... eles acham que eles moram no Olimpo, né? E o meu patrão passou essa revista para mim, que ele tinha pego ele que cuidava dos negócios, ele pegou essa revista pra gente editar. Já é uma revista tradicional, já existe, é da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Aí ele falou pra mim, ó, mas cuidado que esses caras são chatos pra cacete, meu. Esses caras dessa revista, os caras são muito metidos. Meu patrão me avisou, mas eu falei, pô, eu trabalhando igual os outras, né? Aí eu recebi um texto, cara, de um autor lá, não vou falar o nome dele. Depois ele acabou virando meu amigo. Mas, primeiro texto que o cara manda pra revista, ele mandava pra mim, eu olhava, passava a revisão e tal, e depois voltava pra ele corrigir e passar aí aí depois vai pra sociedade médica, depois sai, né? Ele escreveu 2 frases assim, ou 2 parágrafos seguidos, que começava igual, né? Sabe, assim, pronome, verbo, igualzinho, assim, eu fiz isso aqui. Aí no outro parágrafo, eu fiz... Aí o que eu fiz? Eu inverti a ordem só. Para não ficar aquele negócio feio de um parágrafo igual ao outro, né? Aí o que eu fiz assim, vamos supor, tava assim, eu fiz nesse caso, eu pus assim, nesse caso eu fiz, né? Nada que mudava. Tocou o telefone, atendi, ele falou, você é o Alexandre? Eu falei, sou. Né? Eu tinha mandado um e-mail para ele, falei, ó, recebi o texto e tal, e mandei para ele, né, revisado já. Aí ele me ligou, cara. Falou assim, você é o Alexandre, né? Ele falou, ele nem falou o nome dele. Antes dele falar o nome dele, ele falou assim, você estudou neurocirurgia? Aí eu falei, não, né? Ele falou, então por que você acha que você podia mexer no meu texto, cara? Cara, eu não sabia o que falar. Eu falei, não, desculpa, vai voltar do jeito que estava. Voltei tudo do jeito que estava o texto, mandei pra ele, beleza. Depois de um tempo, cara, ele começou a me respeitar, sabe? Porque ele viu que os textos dele sempre saíam impecáveis lá, né? Mas eu vi, nesse dia eu tomei um choque, que eu falei, isso aí é bom para eu aprender, sabe? Você não sabe o autor que eu lidava com 200, 300 autores ali, eu não conheço pessoalmente cada um deles, e esse era o cara, aí eu fui ver o currículo do cara, né? Ele era o único médico, na época ali que a gente trabalhava, que o cara trabalhava nos 3, cara. Trabalhava no Einstein, no Hospital das Clínicas e no Sírio-Libanês.
Assim, os 3 hospitais de referência no negócio, o cara trabalhava e como diretor, assim, sabe? Diretor de cirurgia, diretor disso. Ou seja, o cara era assim, um dos 3 melhores do mundo naquela área ali, né? E tomei essa invertida, mas serviu para eu aprender a lidar com, falar, não tem que mexer. Ele queria assim, tava uma merda, tava, mas é o TC dele, cara. Não tá errado, né? Minha obrigação era corrigir o que tá errado. Como a maioria dos médicos aceitava minhas sugestões, né? Então, beleza. Mas é bom pra gente aprender, né? E hoje eu vejo que a maioria das pessoas, eu recebo muito texto, gente que me manda texto para eu ler, que eu opine e tal. Eu vejo que a maioria das pessoas não tem noção de como funciona uma produção na prática. Ontem eu tive um almoço com um leitor lá da África do Sul e ele veio com essa com essa questão que ele está querendo lançar um livro e tal. Se ele estiver ouvindo aí, o Ivo, um grande abraço aí pro Ivo. Ah, ele E apareceu aqui, ele apareceu aqui. tá aí o Ivo? Falou. Então, Ele sabe, ele chamou um bom diálogo. Tenhais uma excelente noite. Ivo Pereira. é isso, é. Então, É? ontem falei isso para ele, né? Que muita dificuldade que eu vejo em alguns escritores, e eu trabalho, tudo que eu queria era que todos os meus alunos virassem escritor, entendeu? Eu trabalho para isso, meus alunos sabem disso. E todos os meus amigos, eu sou o cara que incentiva a lançar livro, ajudo, já indiquei dezenas de autores para as editoras, porque eu acho que a gente precisa fazer isso. Porque os livros digitais, o conteúdo digital todo vai ser censurado e editado e manipulado. O livro físico, o cara vai ter que vir aqui em casa pegar. Tá aqui, entendeu? Não tem como mudar, né? Então, e aí, ontem eu falei isso para ele. A primeira coisa é todo mundo entender como funciona o negócio que você quer se meter, né? Porque tem um monte de gente que acha que eu vou ser escritor. Mas o cara não faz ideia de como funciona uma editora, cara. Você tem que saber. É igual você quer ser jogador de futebol, mas você não tem ideia de como funciona um clube de futebol, não vai dar certo, certo? Você pode ser o craque, mas se você não se enquadrar ali no time, tem tudo aquela... Porque tem o modus operandi do mercado, do negócio, né? E hoje, como a área editorial está muito empobrecida, né, com esse negócio, os caras pegam e põem o texto lá no chat GPT, né, meu? E ninguém mais se preocupa tanto com essa qualidade, as pessoas estão achando que vão conseguir produzir conteúdo assim. Não vai, cara. Não vai. A não ser que você produza, tudo bem, faz você mesmo, independente, aí, mas aí você vai fazer 200 exemplares, vai ficar vai dar 20 para os parentes e vai ficar com 180 que você não vai vender, entendeu? Eu falo que para mim foi um milagre eu ter vendido meus livros independentes. Olhando hoje, é porque teve algumas pessoas-chave que indicaram. Uma delas foi o Olavo, depois o Dom Bertrand, eu tive alguns escritores, sabe? Mas por isso que eu tenho que sempre lembrar disso. Porque não é que eu sou bom, não. É que eu tive ajuda de gente boa, entendeu? Porque as pessoas acham que eu vou escrever um livro... Pessoas assim, né? Você vai chegando através de outras pessoas, né? Que vieram antes, né, professor? Sobe no ombro de gigantes, né? Então, agora, as pessoas acham que assim, eu vou criar um negócio e o mundo se adapte à minha ideia. E não, né? Eu queria só fazer já está no tempo nosso aí, né, professor? Não sei se o professor quer fazer mais alguma consideração, até para não tomar o seu tempo, né? Eu podia ficar até meia-noite aqui conversando. Eu falei demais, né? Te enrolei demais. Ó, é que eu preciso depois ir até o mercado e tal. Você acha mais uns 15 minutos? Beleza? 15, 20 minutos? No máximo, A live aguenta quanto aí? O tempo? É 1 hora, não é? O Instagram? Não, parou agora, ele deixa aí agora. Ah, é? Ah, então tá. Não, porque o que acontece? Quando eu falo, o professor pega e vai desenvolver, porque o professor tem propriedade para falar, o professor vive disso, né? A vida do professor está relacionada diretamente com o que o professor faz. É vocacional, o negócio é devocional, é sacerdotal, por que não, né? Então, eu não falei do copo de Red Pill porque eu não adquiri essa obra. O que tem lá dentro do copo de Red Pill, professor?
Ah, peraí. Ó, o Copo de Red Pill é um livro de artigos. Ó, acho que são 50 artigos, mais ou menos. Quase, tem uns 2 que são ensaios, tem um sobre Bem-vindo ao Hospício, e acho que tem uns 2 ou 3, assim, que são mais longos, assim, mais parecido com ensaios. Senão é artigo mais ou menos tudo do mesmo tamanho que eu publicava em alguns jornais, em alguns lugares, né? E fui guardando e reuni por módulos, né? Então eram artigos que não estavam disponíveis na internet, porque eram de plataformas pagas, né? E plataformas que deixaram de existir, né? Então tem, é um monte acho que todos os tópicos do Introdução à Nova Ordem Mundial tem algum artigo aqui, sabe? Ou quase todos, vai. Tem de poder, ó, tecnocracia feudal, hipnose coletiva, liberdade, coisa de tecnologia, de transhumanismo. Eu selecionei, eu tinha escrito, nesses 2, 3 anos, eu tinha escrito acho que 150 artigos. Aí eu selecionei uns 50, assim, que eu acho que são os que ainda eram relevantes e tal, que não são muito datados, né? Aí aqui tem 2 ou 3 que são bem datados, mas eu quis deixar como, por causa da pandemia, né? Eu quis deixar, por exemplo, um artigo que eu tava devastado, que eu fui para Ubatuba e vi as pessoas todas que eu conhecia lá, os caras tudo fechado, e os caras viviam disso, gente que não tinha reserva, entendeu? Não tem um dinheiro guardado para ficar 4 meses sem trabalhar, né? Então, eu vi isso aí, cara, e foi revoltante, cara. E eu lembro que eu escrevi isso aí, assim, um dia lá mesmo, em Ubatuba, eu escrevi revoltado com o que eu tava vendo ali desses caras fechando tudo e dane-se, entendeu? Enquanto aquelas famílias lá que viviam de ou criar marisco, ou pescar, e depois de vender na praia, você proíbe a praia, o que o cara vai fazer, bicho? O que o cara vai fazer? Aí os caras, não, ele come. Tá, mas ele não é que só comer, meu. O cara tem que pagar imposto, tem que pagar trabalho, tinha loja lá, tinha comércio, tinha restaurante, o quiosque lá de um cara que eu conheci, o cara faliu, cara, entendeu? Bem, o pessoal pensa que uma empresa aí aguenta 4 meses sem faturar, ninguém aguenta hoje. A gente vende um almoço para pagar a janta, né, meu? Toda empresa tá assim, o cara tá lá, tem um dinheiro lá que não paga as contas. Ele conta com o que vai entrando para ir pagando. Aí, esses artigos assim, alguns eu deixei. Porque acho que valia pelo... Não vale pela notícia, mas valia para registrar como eu estava me sentindo, né? Professor Alexandre, muita coisa suscitou na minha cabeça, viu? Trocentas abas aqui, né? E eu consigo costurar, né? Com a linha, né? Poderíamos falar ali do Fahrenheit, quando o professor falou a questão dos livros, né? Das distopias, como é que elas chegam até nós, né? Fazendo essa leitura. E o professor tem muito disso, né? De trazer clareza para as pessoas, para mostrar essa realidade. Aí eu pergunto, não sei se para encerrar, ou se o professor quer fazer alguma consideração, mesmo diante da abertura agora desse processo no calhamaço lá nos Estados Unidos, da questão da pandemia aí, né? Isso, falso. As pessoas ainda negam ainda, né? Vão negar. E sabe por quê, né? O sujeito assume até homicídio, né? Mas ninguém assume que foi feito de trouxa, né? E ninguém gosta de assumir. O cara assume qualquer crime, mas ele não chega lá e fala, fui feito de trouxa, cara. Por isso que o estelionato é o crime subnotificado sempre, né? Falei isso ontem na aula. Você já imagina alguém chegando na delegacia e falando, eu caí no truque da tampinha ali, cara? Não sei se tem aí no sul o truque da tampinha, do copo. São 3, tipo, a gente chama de tampinha. O cara gira com uma bolinha ali, cara. E aqui no centro de São Paulo, cara, era uma tradição isso daí. Ali no viaduto do chá tinha vários desses caras. E cheio de otário perdendo dinheiro lá, desde que eu era moleque, cara. Você vai lá hoje, ainda tem os otários lá perdendo dinheiro. Então, aí você fala, o cara que cai no truque da tampinha, imagina, o cara perdeu R$ 50, percebe que foi feito de trouxa. Você acha que esse cara vai na delegacia? Vai entrar na delegacia e falar, eu caí no truque da tampinha lá.
Não vai, não vai. Não conta pra ninguém. Cara que compra coisa achando que é ouro e não é. Esses caras não vão, meu. Não vão, o cara cai Ah, em golpe assim. Então, eu acho que é da essência humana e dessa modernidade vaidosa, né? O cara não vai admitir que falar, olha, eu fui um idiota, eu acreditei na Globo, acreditei na Pfizer, acreditei no Anthony Fauci, ninguém vai acreditar. O cara vai falar assim, primeiro vão fingir que não, né? Como tá acontecendo já. Eles fingem, né? Eu lembro até de gente próxima, assim, que eu falei, cara, essa máscara não serve pra nada, bicho. Aí o cara falou assim, mas quem disse? Eu falei, eu tô dizendo. Não sabe quem disse. Falei, você acha que um papel desse aí ainda, eu acho que até o sulfite, o papel sulfite, tava aqui ontem, esse. Eu lembro que quando tu deu a aula lá no YouTube, esse aqui, pessoal, eu fui lá e, pô, É. arranjei tudo rápido. E tem um outro também bom nesse mesmo sentido aí, é esse aqui, ó, a ciência como salvação. Eu acho que isso aí tá em algum lugar, não lembro aonde. Uhum. Então, é os dois Tá da uma vídeo. bagunça aqui, mudança É. aqui agora também, tô trocando as coisas aqui, tá tudo espalhado aqui. Tá. Tá igual eu, meus livros ficam tudo no chão aqui, né? Não tem mais onde pôr, porque aqui eu deixo os que eu uso, né? Na estante, na estante e no. E aí aqueles que eu não uso mais eu vou guardando em outro lugar, mas às vezes lembra, pega, aí vai ficando aqui, vai ficando aqui. Eu sou desorganizado por natureza, né? Ô, Então, e professor, esse negócio que você falou aí, eu acabei de postar até no Twitter, no Facebook, eu acho, sobre esse negócio do Anthony Fauci, né? Porque o negócio da máscara na época, né? Foi uma que me marcou. Eu falei assim, pensa um pouco, cara. Uma máscara de pano, cara. O vírus passa ali, passa um monte de vírus de mão dada, assim, cara. Por aquele buraquinho lá, passa uns 1000 vírus de mão dada e dançando, cara. Ele não para nada aquilo lá. É uma idiotice isso. E aí o cara, aí saiu um estudo, já ainda na época, saiu um estudo falando, cara, era menos de 0,01, assim, de eu me abro, chance. é o Zebalo falando, doutor Zebalo falando, me abro. Inclusive, no auge da pandemia, no auge da pandemia, o Enio Mainardi, publicitário, e a esposa dele, a Teresa Mainardi, faziam umas festas, cara. E a gente chamava aquelas festas dos proibidões, né, meu? Porque quem ia nessa festa? O Zeballos, a Maria Emília Gadelha, a Nice Yamaguchi, o Alessandro Loyola, assim, tava toda a nata ali de quem não obedecia aquilo, né? Tava a juíza Ludmila Grillo, Paulo Cogos, toda essa galera frequentando lá, né, nessas festas aí. Tinha gente até de outras cidades e tal. Aquela Paula Schmidt, a jornalista, tava lá uma vez e tal. E a gente. E eu falava isso para as pessoas. Falava, cara, porque tinha vários elementos que mostravam que estavam exagerando, né? E um que eu usei desde o começo da pandemia, eu falo, ó, se esse negócio tá matando tanta gente mesmo, que quando começou eu até achei que ia morrer mais, ok? Quem me acompanha sabe. Mas depois eu percebi que tinha opa, tem algo errado aí nessas histórias, né? Porque pensa bem, na época fechou tudo. Quem trabalhava? Farmácia, padaria, uma outra coisa de mercado, né? Diminuiu, mas ainda abria, e motoboy, né? Polícia, serviço de saúde, esses eram os caras. Se fosse verdade a narrativa, esse pessoal tinha que ter um índice de mortes infinitamente não, que não é possível, mas matematicamente muito superior, né, pela proporção às outras áreas. E não aconteceu. Não aconteceu. Então, ali eu já comecei a ver, falei, peraí, se o negócio é verdadeiro, que tem que ficar todo mundo trancado em casa, vai morrer todos os balconistas de farmácia, concorda?
Vai morrer, cara. Se ninguém pode sair, eles, gente de pronto-socorro, policial, motoboy, cara. Os caras não pararam de trabalhar. Acho que até aumentou muito o costume de usar aplicativo, né? Acho que aumentou muito aí. E aí você fala, os caras não aconteceu com eles. Como você explica isso? E aí a pessoa fala o quê? Não, mas eu acho que é o pensamento mágico, né? Assim, e eu acho que o povão, quanto mais povão, mais simples, ele acreditou menos nessa bobagem. Porque se você ia pra periferia, cara, o negócio tava trabalhando tudo normal, favela não parou, meu. Aqui perto de casa tem um boteco que eu vou, né? Tomar meu cinzano lá. Um abraço pra Dona Maria aí, se ela estiver vendo. Ela fechava a porta até a metade pra parecer, entendeu? Que tava fechado o bar. Mas quem sabia, não podia entrar, né? Porque ela tava com medo de entrar, passar alguém e ver. Então, ela ficava ali, ela já via de longe, aí ela me servia, tomava ali e ia embora, entendeu? Mas se ela não fizesse isso, cara, como ela ia fazer, meu? As pessoas acharam assim, o pensamento mágico. E agora esse idiota aí do MBL, falando agora que não, tinha que ter feito um lockdown mais rigoroso ainda. Esse cara não tem. É bem assim mesmo. A classe política brasileira não tem a menor noção do que é o Brasil real. Não tem. Né? Não tem. Aí os caras falam, não, é porque tinha que fazer, não sei o quê. Fala, vai perguntar, vai numa favela e vê se o cara consegue ficar uma semana sem trabalhar, cara. Quem consegue isso? Ah, porque tá dando Bolsa Família. O cara vive num mundo que ele acha que todo mundo é igual, sabe? É bem pedante isso, eu acho. Né? Os caras falando, não, eu tô com eu tô seguindo a regra, todo mundo tem que se espremer, né? Se apertar. Lembra disso? Os jornalistas falando, aquela estupidez total, né? Está na fila do aeroporto. Professor. Oi? Eu dava aula na época na escola e aí eles dividiram a turma, fizeram os testes lá. Primeiro devagar, né? Dividiram a turma. Primeiro começou lá o home office, né? Todo mundo em casa. Eu fui conselheiro tutelar nesse interregno aí. Fiz busca ativa na época, deu uma polêmica, né? Ministério Público, Conselho Tutelar, tem que ir na casa, a escola contactando. Às vezes eu sentava na casa, eu ia fazer busca ativa, assim, sempre aqui, vou fazer a tarefa junto. Vamos, brincadeira. Fazer a tarefa junto, não entendeu? Não, e aí você lembra, cada loucura, meu. Eu postei um vídeo lá no meu Twitter, eu compartilhei um vídeo, cara, que mostra, os caras reuniram as coisas mais bizarras que fizeram na época, né? Que era bizarro, né? Tinha gente que chegou a sair de casa com um arco em volta, lembra? Para ninguém se aproximar. Uns pateta, né? Eu não sei se o professor quer comentar na saideira, mas isso aqui tem tudo a ver, né, professor? Tem. Eu escrevi o prefácio desse aí também. Também? Tá. Foda. Esse foi meu primeiro prefácio internacional. O livro foi editado pelo Christian De Rosa, meu brother aí. Isso. Ele tá aqui em Santa Catarina? Ele é daí. Vocês falam com o mesmo sotaque. Eu acho que ele é daí e depois foi pro Paraná, né? Isso. Eu achava que era o contrário, que era do Paraná e veio pra cá, mas é o contrário. Veio pra cá, eu acho ele um sujeito brilhante. Ele foi a primeira pessoa que me entrevistou. Quando ele é o criador, um dos dois criadores da Rádio Vox. Ele e o Alex Pereira me entrevistaram em 2012. Acho que quando eu lancei o livro Independente. Eles foram os primeiros que me deram espaço. E depois na segunda edição tem um texto do Christian De Rosa aí. Tá aí um artigo sobre aquele... Como é o nome aquela ONG lá do Jorge Soros? O Foundation, Open Society, não? Então, aí a Open Society tem um braço de jornalismo, como é que chama?
Ele também, eu convidei ele, mas ele não quer mais saber de rede social, ele tá só lá no Não, Telegram, tô vendo. eu convidei o. Não é mentira, não, viu? É verdade. Eu convidei o Christian há pouco tempo, esse ano. Aí ele falou: não, live eu não quero fazer mais. Aí ele falou: me convida para algo escrito, que aí ele topa, né? E é o que eu acho que eu vou fazer, cara. É Project Syndicate, lembrei. É o nome. Esse Project Syndicate é um braço. Tá no artigo aí, ó. Tem um Tá artigo atrás, tem aqui. ordem. Tá aqui, ó. Tem um artigo do Christian De Rossi e Alex Pereira. Aí, isso. O Project Syndicate, acho que o Christian e o Alex foram as primeiras pessoas a falar sobre isso. É um braço da Open Society que municia jornalista no mundo inteiro. Teve uma época que eles mandavam coisas para 70 mil jornalistas. Tô tentando achar o dele aqui, mas. O Christian tem o livro de fake news. Isso aí. O do poder, esse aí. Aí ele tem o primeiro, que é a tese dele de mestrado lá, Transformação Social, acho que é. E eu fiz o curso dele também sobre o E tem o eurasianismo, né? livro do eurasianismo, né? Isso, O ele fez o sobre ocultismo aí. Não, o solo Christian dele, é isso. muito bom. O Christian, ele deve ter sido aqueles alunos CDF pra caramba, sabe? Ele é estudioso, todo calmo, né? Os estudos nacionais também, né? A revista Estudos Nacionais não tem Isso. mais, né? Então, eu acho que eu escrevi no lançamento da revista, tinha um artigo meu. Depois eles me entrevistaram e eu até reclamei, meu, eles nunca me mandaram um exemplar impresso, porque as primeiras saíram impressa e eu não Eu tenho. vi, eu Então, tinha, eu não eles veem. tenho. E tem texto meu aí, não me mandaram a revista, meu. Eu também comprei várias e distribuí também, da época. Tem É, umas 4 aí, né, é para top, comprar né, ainda. meu? Eu vi pela internet, né? Mas eu não tenho o Eu exemplar, acho que né? tem Eu ainda tenho umas duas, um do três Mídia Sem guardadas aí. Máscara. Você lembra que você sabia? O Mídia Sem Máscara Posso chegou a contar virar só um detalhe? jornal? Permite Claro, aqui? Porque assim, claro. ó, esse cara Rastafari judeu que eu te falei, professor, lá na faculdade que eu conheci, em 2004 foi quando eu entrei na faculdade. E aí eu muito sedento por encontrar a verdade, pulsa, chama a gente, né? Achei o Mídia Sem Máscara em 2004, 2005, 2004, 2005. O artigo do Olavo falando sobre Gramsci, nova ordem, revolução cultural, pá. Imprimi na impressora matricial, eu trabalhava na época no CDL, no SPC, era garoto office boy, né? E aí cheguei para esse Rastafari e falei que eu meio que projetei assim um problema que eu tinha com a representação da figura paterna, acabei projetando para ele na época e tudo mais. E olha, cara, que coisa interessante isso aqui. Ele assim, não lê isso aí, cara, isso aí vai mexer com a tua cabeça, ele assim. É material subversivo. Olha só o que ele falou aí. Aí já era, né? Deixei de lado, porque eu fui ameaçado por um cara lá, professor. Até vi um dia um comentário dele na internet aí, ele se intitulava Anarcopunk Iconoclasta. Me chamava Você de vê que o fascista. pessoal gosta de rótulo, né? Tudo que eu não quero é rótulo. Tem gente que fica procurando, põe 4, 5, né? Em cima dele mesmo. Enfim, aquele Ó, cara, eu acho que desestabiliza, né, o cognitivo, né, baixa, né? A pessoa está sim, mais sim. pelo sentimento, meio que aquela parte da alma vegetal ali, a parte animal, né? Que eu Eu sinto. acho que hoje essa sociedade que, ao invés de incentivar o controle das paixões, ela incentiva as paixões, né? Ela não só transforma a sociedade em algo, parece um ambiente hostil, sempre hostil, né? Hoje a nossa sociedade parece estar sempre todo mundo hostil aos outros, né? E, A e eu desconfiança, acho, né? não é? Então, e eu acho que o objetivo é esse mesmo, né? Porque ao baixar a cognição, você baixa as capacidades morais, né? Então o que resta são as paixões mais baixas. Então é o que a gente tem hoje, né? O cara quer comida, bebida e prazer, meu, entendeu? É o que o padre Paulo Ricardo falava lá da filáusia, né?
A filáusia é amor exagerado a si mesmo. E é a origem de várias doenças espirituais, como o padre Paulo Ricardo chama, né? Que são os pecados capitais. Porque a filáusia ou seja, você ama exageradamente você mesmo, né? Então, isso leva a você achar que você tem que comer melhor que os outros e mais, que você merece ter mais prazer sexual, que tudo. Então leva a um monte de fetiche. E como nada disso vai te trazer satisfação real, o cara vai dobrando as apostas, né? Então com as drogas é assim, com o sexo é assim, com o dinheiro é assim, né? O cara ganha dinheiro e nunca acha, parece que o cara quer ganhar mais ainda, mais ainda. Aí chega uma hora, o cara chega a 90 anos de idade e fala, cara, o mais importante ele não fez, né? Então eu penso isso, assim, que hoje, para encerrar com uma coisa que eu acho importante as pessoas refletirem. Eu acho que o maior problema da nossa sociedade hoje é as filhas da filáusia. Procurem, quem tiver interesse, procure as aulas do padre Paulo Ricardo, que chama Doenças Espirituais e Curas Espirituais. Ele lançou um DVD. Eu não vou. Professor, você tem alguma coisa Então, a ver com aquele Constantinoica, né? Não, né? As seis não, doenças eu não do sei espírito se que ele tem, fala. cara. Aí eu não, talvez tenha conexão e eu não saiba, não sei. O que o padre Paulo fez é pegar, por exemplo, tem lá uma aula da gula. Aí tem uma aula, a cura da gula. Qual é a virtude, né? No caso aí, a temperança. Então ele põe gula, temperança, luxúria, castidade, avareza, solidariedade. Não, avareza Caridade. caridade, avareza, caridade. Estou falando as duas juntas, dificulta a minha memória. Então, os 7 pecados: gula, luxúria, avareza, inveja, preguiça e vaidade. Aí as 7 virtudes, uma para cada um: temperança, castidade, caridade, solidariedade, diligência, paciência e humildade. Então, para cada uma das nossas fraquezas, que os pecados são distorções de algo que é bom, né? O diabo sempre distorce o que Deus criou bom. Por exemplo, ter fome é bom. Querer comer é bom, né? Você sentir prazer com a hora que você se alimenta é bom, mas você não pode inverter. Vai comer só pelo prazer. Aí é por isso que a sociedade está toda gorda, mesmo comendo a mesma quantidade de comida. O problema é que come a concentração toda mal feita, né? Tudo desequilibrado. E aí você pega tudo assim, né? Para cada característica humana, o diabo nos incentiva a distorcer isso, inverter, distorcer, exagerar. Normalmente é pelo exagero, como dizia São Tomás de Aquino, né? Que é difícil o homem errar por fazer menos, ele erra por fazer mais, sempre a mais, né? Então, aí você vê como é estimulação, né? É estímulo isso, né? Aí, cada um dessas características humanas é distorcido e se torna um pecado, mas Deus nos deu uma virtude para cada uma delas, né? Temperança, castidade, caridade, solidariedade, diligência, paciência e humildade. Que, se você pensar bem, estão as 3 distribuídas nas 3 principais virtudes, que é fé, esperança e caridade. Porque se você tiver essas 3 coisas, mais os dois mandamentos que Jesus resumiu os 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo foi dado o amor, que é muito mais do que amar ao próximo como você mesmo, é amar ao próximo como a ti mesmo foi dado o amor. Você nunca vai conseguir amar tanto quanto Deus te deu de amor, mas você tem que tentar, né? Tem que morrer tentando, é isso, né? Então, para encerrar, o que eu penso é isso: a gente tem que tentar buscar fortalecer essas virtudes, porque senão a gente vai enlouquecer junto com esses outros loucos que estão aí.
E ao invés de só perder questões materiais, a gente pode ir para um problema maior e comprometer nossa alma, nossa vida espiritual, né? Então, nunca esquecer que não importa tanto se você está ganhando ou perdendo. Como nós estamos falando de um elemento espiritual, o mais importante é o seu comportamento na trincheira. Entendeu? Como você está se comportando diante disso? Está concordando? Está ajudando? Você está resistindo do jeito que você pode? Então, é isso que você tem que fazer, né? Então, pense sempre nisso. Independente de ganhar ou perder, o mais importante é você ter certeza que você está se comportando direitinho na batalha. Está fazendo aquilo que você deveria fazer, né? Meu, incrível, porque eu estava vindo hoje refletindo sobre professor hoje, né? E vinham uns insights na minha cabeça, trincheira, o que que ele está fazendo quando ninguém está te vendo, coisas assim, sabe? Isso, é. Você tem que Tu é fingir. a frase para mim mais marcante, assim, dentre tantas coisas, mas que às vezes, como tu falasse ali no início, né? Cola, né? O professor Olavo, ele não sei se ele parafraseou, se foi da própria dele ruminar todo esse mergulho que ele deu, né? Porque eu faço um correlato, às vezes, pensando como é que se relaciona, porque aqui em Santa Catarina tinha um cara chamado Humberto Roden, eu acho que tu deve ter lido, deve ter Conheço. conhecido. Ele faleceu, Então, né? isso, ele era aqui do Braço Norte, São Luís de Gera, município pertinho aqui de onde eu moro. Só que ele misturou tudo, né, meu irmão? Ele foi para um asra, pegou hinduísmo, budismo, botou Então, tudo ali. aquilo que a gente estava falando naquele momento lá. Se você tirar essa bússola, cara, o cara pira. Ó, como eu tô desde 2001 aí escrevendo sobre isso, né, na internet, eu vi alguns caras pirarem, cara. Eu vi uns caras pirarem. Aquele cara do Libertar também faleceu já, Marco Paulo Góes. Era um cara muito bem intencionado, eu acho. A gente teve uma discussão na época da Rádio Vox. Na verdade, ele me colocou no meio de uma briga que ele teve do Alex, entendeu? Nem era comigo. Mas enfim, esse cara já morreu. E eu acredito no fundo que ele era bem intencionado. Eu não acho que era, mas eu acho que ele ficou louco com isso. Ele começou a usar umas roupas de israelense, roupa de fariseu, sabe? Com todos aqueles apetrechos. Foi lá, ficava lá em Jerusalém, lá, gritando lá, igual. Começou aqui na Paulista, fazendo aqui na Paulista, igual. Ele começou a achar que ele era o João Batista, eu acho, entendeu? Então, desculpa falar isso aí, professor. Eu queria deixar para o final, porque aconteceu isso comigo. O que acontece? Eu vim de uma formação bem problemática. Meus pais tiveram uma conversão à fé evangélica pentecostal, né? E sempre teve esse espectro no ar de que existia tal do escolhido, a chamada e tal, tal. Por que eu falei de Ezequiel? Aí, abrindo um pedaço da minha alma, sem receio, porque eu já falei isso aqui várias vezes, o projeto Furo do Alfinete, a palavra, o nome, surge dessa dimensão ontológica, professor. Eu situei o Furo do Alfinete em dois pequenos, grandes furos, vamos falar assim, né? Primeiro furo, a revolta de Lúcifer contra a ordem estabelecida, ele cria o furo na estrutura da realidade. E o segundo furo é mais simples e modesto, que é o Cristo encarnado. E entre o Cristo encarnado e a revolta está o drama humano. A queda, né? Enfim, a redenção. E aí, eu tive um sonho, em 2012, professor, na qual um homem vinha lá do morro, falava comigo o texto de Ezequiel 34, Ezequiel 37. Olha a loucura, eu acordei de madrugada, abri a minha Bíblia, arranquei a folha do texto de Ezequiel 34, de Ezequiel 37 e engoli a folha. E disse, agora o texto está em mim, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Comecei a entrar nas igrejas aqui na minha cidade. O senhor não lembra qual é o texto de Ezequiel 34 e 37, lembra? Não, de cabeça eu não lembro. Ezequiel 34, vai lembrar. Ó. Ezequiel 34 é a sentença contra os pastores infiéis de Israel. Ai de vós que apacentais as minhas ovelhas com rigor e pureza, fraca não fortalecesse, a doente não tratasse, enfim. E o 37 é a visão do vale de ossos secos, porque essas ovelhas lá do 34 se perderam e viraram o vale de ossos secos. E aí, não tinha pensado nisso. E lá no Mas é muito louco você ter sonhado com isso, hein, mano? Então, eu interpretei aqui, cara. Assim, eu não sou muito assim, mas eu entrei nas igrejas, no meio do culto, entrei na igreja católica, hoje eu sou católico, me converti faz 6 anos, né? Mas assim,
Entrei lá no meio, ai de vós, pastores infiéis de Israel, que apacentais as ovelhas para si mesma, fraca, não fortaleceste a doente, não trataste, a desgarraste, não foste buscar, eis que cobrarei o sangue delas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Me levantava e ia embora. Queria me internar na época da universidade, cara. Então, e esse cara passou por, acho que um desses, sei lá como a gente chama isso, né? Esses momentos assim. Eu vi o padre, não Gabriel à morte, um outro, um exorcista sério do Vaticano, falando que Aquele português? Duarte uma Lara? live. Hã? Não, Duarte Lara? norte-americano, acho que ele é, o inglês. Ah, não. Ele dizendo assim, ó, nós temos dois tipos de audiência de live na nossa cabeça que disputa a nossa atenção. Um é educado e o outro manipula ou induz os nossos pensamentos e as nossas emoções, porque faz a leitura do nosso corpo, todo o histórico, né? Então, quando eu falo assim, ó, só o fato de falar contigo já suscitou na minha cabeça uma série de gatilhos. Eu fui lá na minha história pessoal, nova ordem mundial, fim do mundo, Jesus Cristo, Apocalipse, pá, 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 pá. Daniel Lopes, me desculpa, mas assim, ele não me desce aquele cara, eu não quero entrar em treta com ele. Eu acho ele oportunista, me desculpa, tá? Mas deixa pra lá. Eu olhei para a fuça dele, assim, o cara tá querendo, sei lá, vou deixar para lá porque eu não vou entrar em treta aqui, né? O professor começou perfeitamente, cirurgicamente, falou dos saduceus e dos fariseus. Eu não sou juiz de nada, eu tenho que ser juiz de mim mesmo. Mas para isso a gente tem que sarar nossa alma e nossa mente. E a única capacidade que a gente tem para fazer isso, professor, eu vi isso de um professor meu, Arthur, que me formei em terapeuta, ele dizia, a sociedade é líquida, e se tu não tem a fé que ela está diluída, as coisas estão espalhadas em cima da mesa, como é que tu vai sorver aquilo ali? Então, Jesus é o copo. Eu brincava e falava, Jesus é a fonte, a gente é o copo. Ele derrama dentro da gente. Né? Sim, então, exatamente. quando está perdido, por onde tu olha? Olha para o copo. Né? Então, tem que ter esse copo, que é água viva. O escândalo do mundo, professor Alexandre, é Cristo. Aquele homem crucificado. É a pregação que o apóstolo São Paulo falava, a pregação da cruz é loucura para os que... Né? Então, assim, eu não quero fazer nada demais, porque aquela coisa... até um pouco da mentalidade revolucionária, né? De querer instaurar alguma coisa nova. Não tem nada novo debaixo do céu, da terra, do sol. Já não tinha nada de novo na época do Salomão que falou essa frase. Então imagina agora, se naquela época, né, há 3, 4 mil anos atrás, não tinha 3 mil e pouco, né? Não tinha nada de novo, então imagina agora. Né? Cara, Imagina, já fizeram de tudo. Ó, eu vou. Ó, quando você estiver em São Paulo, dá um toque, a gente toma um café aqui. Ou cerveja, ou qualquer outra coisa. Claro, sou fã. Venha pra cá. Uma vez, mas não deu muito certo, e mandar embora. Tem que ter vocação, né, pro negócio, né? Pessoal, eu agradeço a cada um que chegamos até aqui o final. Na verdade, é um apêndice, né, de tantas coisas. Não deixe de acompanhar o YouTube do professor Alexandre. Ele entrega tanta coisa lá. Eu estou no Telegram dele também ali, mas ele tem um grupo fechado onde ele fala abertamente. Aqui ele estava se contendo, porque a gente sabe, as coisas estão acontecendo, quer as pessoas acreditem, neguem ou não, né? Não se trata de crença. A frase que eu queria voltar ali, né? O professor Olavo, que aquela frase me colou, ele, assim, o nosso desafio é se tornar testemunha fiel da nossa experiência, da história. Sim. E hoje a gente está vendo aqui, o professor Alexandre trouxe tantos exemplos. Ele escreveu aqui, eu estava lendo o prefácio aqui, lembrando o Fábio Blanco, que escreveu aqui o prefácio, acho que foi o Fábio Blanco, né? E aí ele vai falar uma série de coisas aqui. Ele está comentando isso, acho que é de 2010, né, professor? Aqui, né? Acho que é 2012, acho. Não é? Ou 10? Enfim, ele está comentando aqui. Não. Que eu conheci o Fábio Blanco há muito tempo. Eu conheci o Fábio Blanco, acho que logo depois ou antes até de conhecer o Olavo, acho. Porque o Fábio Blanco já tinha um blog também. Entendeu? Eu tinha um blog que chamava Ordem Natural, que é o nome da minha comunidade até hoje e tal, que eu acho que é a expressão que mais se encaixa para tentar resumir como eu penso, entendeu? E depois fui descobrir uma interpretação católica disso, uma coisa que eu pensava desde moleque. Aí, peraí. Que bicho, né, cara? Todo respeito. Ô, Cris, obrigado, Cris. A todo mundo que esteve por aqui, ó. O professor vai compartilhar mais algo ali conosco. Aí, olha só. Depois de um tempo assim... Desculpa, interrompi, pode falar. Não, é só o pessoal que está chegando lá no YouTube, é só botar Alexandre Costa, tá tudo lá, né, professor? Isso.
O Telegram. vai aparecer eu e o dono da Cacau Show, que os dois têm o mesmo nome. Que às vezes É. uma. Eu já mostrei, tem até print isso aí. Uma mulher escreveu num grupo lá e me mandaram, né? A mulher pôs um link do meu livro e pôs assim: olha, o dono da Cacau Show também escreve livro de Nova Ordem Mundial. Aí eu falei: só quero receber o lucro da empresa aí, não é? Mas então, eu desde moleque tinha essa ideia de ordem natural. Sempre tive isso na cabeça, assim, desde adolescente mesmo. Não era muito claro para mim, mas eu sempre achei assim que, olha, Deus não faz pegadinha. Deus não quer nos enganar. Então, ele está escrito na realidade a ordem natural das coisas. Não é possível a gente entender tudo de uma vez, mas cabe a nós passar a vida tentando entender e respeitando como a ordem natural como um espelho da ordem divina, entendeu? É. Então mas eu ficava pensando e depois que eu conheci o Olavo, assim, o Padre Paulo, eu tinha medo de estar caindo em coisa de nova era, sabe? Mas aí fazendo pergunta pro Olavo direto, né? Aí eu ficava perguntando as coisas pro Olavo e no começo ele respondia, porque não tinha tanto aluno, né? Ele respondia sempre, tal. Demorava um pouco, mas respondia. Mas depois, meu, o cara com 20 mil alunos, como que o cara vai responder, né? Mas eu lembro que ele me indicou alguns trabalhos, né? Principalmente daquele Whitehead, né? Trabalho sobre simbolismo e tal. E aí ele me indicou esse autor, e olha que curioso. Ele não sabia que eu não falei para ele a expressão ordem natural, né? Ele só falou do autor. Aí olha o que eu achei. Olha o nome do livro. A ordem natural. Ó. E quem escreve o prólogo é o Monsenhor Adolfo Tortolo. Assim, é um livro que foi aprovado, entendeu? Pela. Olha lá. Todo mundo aqui, ó, foi aprovado pela igreja e tal, né? E é ótimo isso aqui, porque me deu segurança para continuar aquilo e formatar o que é hoje a minha comunidade. Porque não é simplesmente um nome, né? Ela é o que eu busco para mim e eu acho que procuro ajudar os outros a encontrar também. Porque esse tipo de... Quando você consegue interpretar a realidade nessa profundidade, você é muito mais difícil de ser enganado, né? Que nem, ó, Deus fez um negócio lá, eu não acredito. Quando o cara vem e fala, não, isso aqui faz mal, não sei o quê. Eu falo, peraí, né? Deus então ia fazer um negócio com sabor bom e ruim? Então ele é malvado, né? Pensa bem. Ele te dá o poder das papilas sentirem o sabor tão detalhado, tão específico. E aí ele pega e põe um negócio que é bom, que tem a textura boa, o sabor bom, o cheiro bom, a aparência boa para fazer mal. Isso aí seria uma coisa do diabo, certo? Então eu não acredito. Então o cara vem. Aí o que acontece? Algumas coisas pode estar fazendo mal hoje, por quê? Porque o homem mudou ali, né? Mas mesmo assim também não é tanto. Agora, o que é importante é a pessoa prestar atenção, porque a própria na criação, Deus deixou umas evidências ali, né? Da realidade. Por exemplo, tem a pimenta lá, ela melhora o sabor das coisas, mas também se você colocar um pouco a mais, você estraga a comida, né? E aí você vai ver hoje a ciência da pimenta é exatamente isso, cara. Você tem que comer pouco, porque faz bem você comer pouco. Mas você comer muito faz mal. E aí a natureza, né, que é a expressão da criação divina, né, ela é só mais uma... Não existe mãe natureza, eu não penso assim. A natureza é o ambiente que Deus criou, é isso, né? É a revelação da obra dele, né? É a própria... A Bíblia isso, fala, né? A natureza anuncia a obra do Criador. Pronto. exatamente, né? Então, aí você olha lá
que a própria criação deixou registrado ali. O negócio é pequeno e tem um sabor forte pra caramba. Aí você sabe que aquilo você não pode comer tanto. Agora, você pega algumas frutas, alguns legumes, algumas saladas, assim, algumas coisas que são quase o sabor, quase nada, né? Alface, chuchu, né? E aí você pode olhar que isso aí o cara pode comer pra caramba que não faz mal. Entendeu? Então você acha que isso pode ser coincidência, cara? Que as coisas têm cores. Você vê, os próprios animais já sabem que assim, aquele sapinho vermelho, cara, não mexe com ele, meu. Entendeu? A cor do sapo lá, até humano, apenas um idiota, você vai na Amazônia, você vai ver um bicho vermelho fluorescente, você vai pôr a mão nele, cara? Já é do nosso instinto falar, isso aí ou é quente ou vai me queimar, ou vai arder, como as taturanas, né? Você vê, a taturana, quanto mais colorida, mais perigosa ela é. Alguns peixes carnívoros também, né? Então, eu acho que Deus deixou. Só que cabe a nós ir percebendo, não é tão fácil. E não é um trabalho que você vai, ó, isso aqui eu já sei como é. Não, todo dia você vai aprender. Porque se você for capaz de entender tudo, você está se igualando a Deus, então. Então você é Deus também, né? A única maneira de entender toda a criação é sendo o próprio Deus. Mas algumas coisas dá para entender. Algumas coisas dá. E é o que a gente tem que fazer, pedir para Deus nos dar esse discernimento. Me fez lembrar aqui, professor Alexandre, aquela passagem lá do apóstolo São Paulo, que ele diz que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ela Exatamente. sabe. Ela sabe. Né? Então, você Sabe vê como o equilíbrio é assim, eu acho que se você parar para pensar no significado da palavra equilíbrio, né, no sentido psicológico, emocional, assim, você vai chegar à seguinte conclusão: a pessoa mais equilibrada que existiu foi Jesus Cristo, né? Não era nem a mais nem a menos, né? Tinha hora que deu bronca, poucas vezes, né? Mas em geral, na hora pontual e incisivo, né? E aí você pensa assim: se o próprio Deus é o símbolo do equilíbrio, né? O símbolo máximo que você consegue imaginar, você acha que ele daria uma criação desequilibrada? Cara? Então, para mim, é tudo meio. A gente tem que ficar pensando para entender. Até tem umas coisas assim, das cores. Você vê, a associação das cores com os nutrientes das plantas é incrível isso, cara. Isso é incrível, meu. Aí você fala, como que os índios antigos, os caras da antiguidade, eles já sabiam o que devia comer? Por quê? Porque está escrito lá. Não é que eles. Porque eles não tinham microscópio, eles não tinham como fazer teste em laboratório. Como eles sabiam que a maçã tinha uma utilidade, o osso tinha outro negócio para fazer um chá, a planta lá que cura dor de cabeça, né? Acharam uma vez no Egito, isso daí está num livro que eu tenho da Folio, eles acharam um escrito no Egito com uma escrita lá, e os caras estavam deduzindo o que seria aquela fórmula, parecia uma fórmula assim, né? Aí os caras testaram lá, fizeram com uma planta, com outra. Aí os caras chegaram ao ácido acetil salicílico, o AS, né, a aspirina. Os caras faziam isso aí lá, cara. E hoje, as pessoas acham que todo mundo antigo era burro, né? Sim. Os caras não tinham nem microscópio, mas os caras sabiam que aquilo lá passava dor de cabeça, cara. Então, tem umas coisas hoje que nós temos que enfrentar essa ideia moderna de cronocentrismo, né? De que essa é a época que sabe tudo, que corrigimos todos os outros, né? E você ouve direto aquelas frases assim, em pleno 2026. Fala, cara, em pleno 2026, você conhece quantas pessoas que sabem se guiar por estrela? Quantas? Não, pessoas você conhece pessoalmente. Quantas você acha que tem capacidade de ir daqui para a África de barco sem GPS e outros aparelhos? Quantas pessoas?
Você pega, na época, centenas de pessoas que faziam parte da Ordem de Cristo, que era da onde saíram os navegadores lá de Portugal, todos eles sabiam. Todos sabiam. Você vai hoje na NASA, você acha que tem alguém na NASA capaz de fazer isso? Se tiver, quantos são capazes? Então, aí, esse é um exemplo, né? Um exemplo. Então, o que a gente tem que combater é essa ideia de que nós estamos na era mais suprema da história da humanidade. O primeiro passo para quebrar essas vaidades, esses orgulhos, e parar de dar poder a fariseu e saduceu, é exatamente você falar assim, não, ó, teve coisa hoje que nós estamos melhor hoje, tem coisa que é melhor, né? Agora, tem coisa que está muito pior, né? Então, é começar a analisar a realidade sem tentar encaixar em fórmulas simplificadoras, né? O ideal é você falar, entender a realidade caso a caso. É isso que é a minha mensagem final aqui, eu acho. Tá bom? Vamos lá? Falou, tem mais 10 minutos. Não, então, estamos com quase 9 horas aqui. Eu preciso ir lá, senão fecha o mercado aqui, cara. Eu tenho que comprar alguma coisa. Mas foi... Vai levar tempo se a gente voltar um dia a falar, mas eu te agradeço. Travou agora. Desculpa, eu não ouvi porque travou a sua... Fala de novo, por favor. Eu quero dizer, professor, que foi uma alegria do meu coração, da minha alma, sabe? De estar aqui, professor. Eu tenho pessoal que acompanha aqui que realmente é costureiro e costureira da alma, que entende e está sempre interagindo. O pessoal, eu tenho certeza que eles amaram o professor estar aqui falando sobre isso, tenho certeza, não tenho dúvida no meu coração, tá? Portas abertas, eu digo, porque assim, o fundo do alfinete ele continua costurando, escavando o tempo, costurando história, né? Então ele está sempre buscando, né? Então descobrir não é uma coisa de inovar, descobrir algo que tu não conhecia, não quer dizer que já não existia. Sim, exatamente. Descobrir. Ele estava coberto, você tirou a coberta, né? Então é isso, você descobriu. Como diz a música, o tempo todo, só você não viu. Eu sei que o professor gosta da música, é meio musical também, né? Eu compõe algumas brincadeirinhas também aí, e até eu costumo dizer, né? Acalma a tempestade no mundo e no meu interior. E o Olavo falava muito isso. Aprenda, e o que o professor Alexandre trouxe hoje, né? A ouvir a voz, a encontrar a sua voz. Né? Entende? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de pensar por ela pensa pelas vozes alheias, né? Tá tão Jesus manda, você quer rezar, em vez de ficar fazendo pirueta aí na rua, vai pro seu quarto lá sozinho e reza, cara, não é? É o que? Essa busca de encontrar você mesmo, né? Que eu acho que em muito eu tento levar adiante o que eu aprendi com o Olavo nesse sentido aí também. Da importância da consciência individual, porque é ela que vai tratar da sua salvação, é com ela que você negocia e não com o resto, né? Isso aí. Ó, eu gostei bastante. Desculpa, pode falar. Eu gostei bastante do papo. Pode me convidar que eu volto, tá? Será um prazer. E essa live vai ficar gravada, não? Salvo. Vai? Ela fica aqui. Você gravou? Perfil. Tá gravado, ela vai ficar salva. Então, aí depois, se você puder me mandar para eu colocar lá na comunidade, você consegue? Claro, coloco lá. Imagina. Eu tinha que, assim, o grupo que eu tô lá do professor do Telegram, não dá para botar lá, né? É o grupo Pode aberto pôr. do Telegram. Acho que dá para pôr, sim. Se ficar muito pesado, talvez fique muito pesado, né? Eu não sei, eu nunca fiz no Instagram assim. Diga e-mail. Então, aí tem aquele... Você conhece aquele WeTransfer? WeTransfer? We, de nós, né, em inglês. WeTransfer. É um site que você entra, anexa, você põe o meu e-mail lá, anexa o vídeo que você quer, e ele manda para mim o link e eu baixo, entendeu? Entendi. Depois a gente combina. Aí passa uns dias aí, daqui uns dias eu ponho lá na minha comunidade, se você autorizar. Não, tá liberado. Isso aí é free. Tá, professor? Obrigado por tudo. E aí Obrigado, o que acontece, professor? Agora uma série de conteúdos relacionados a algumas falas do professor aqui. Não fica chateado, porque assim, eu marco todos os convidados, porque é uma praxe aqui do professor. Pode mandar bala. Entende? Então eu faço o corte
do corte eu edito e transformo numa frase que foi dita e numa matéria que correlacionada ao corte, né? E aí sempre é de tripinha, Perfeito. de três, né? A tríade, Perfeito. né? Sempre de três. É. Tá Perfeito. bom? É Obrigado. só me marca aí que assim que o que eu tiver ao meu alcance eu divulgo aí, tá bom? Pessoal, obrigado. Uma ótima semana. Professor Alexandre, a todos aí, saúde, sabedoria e coragem. Fiquem com Deus, tá? Um abração. Valeu. Fiquem com Obrigado. Deus, obrigado e até a próxima. Até. Valeu, abraço. Tchau, tchau.